Olá, eu sou o professor Eduardo Palhares e se você é novo no canal, muito prazer. Nessa série de vídeos eu discuto as questões do concurso de 2019 do IFAM, o Instituto Federal do Amazonas, especificamente para o cargo de docente em matemática. Bom, então continuando aí a solução das questões do IFAM 2019, agora a gente vai resolver a questão número 38, que trata de funções, né? Bom, então, foi realizado um censo demográfico numa certa cidade e constatou-se aí que haviam 500 mil habitantes e um crescimento populacional aí anual de 2%. Considerando a população como sendo y e o tempo decorrido entre cada medida sendo x, ele pergunta aí qual que é o tipo de função que descreve esse fenômeno, né? E o número de habitantes aproximados a partir de 4 anos, né, que a gente começar as medidas. Bom, inicialmente, quando a gente pega um enunciado grande assim, a gente tem que separar as informações que são mais fundamentais, né? Então, a gente tem aqui a população inicial, né, de 500 mil pessoas. A gente tem também a taxa de crescimento populacional, que eu chamei de CP aqui, de 2%, né? Aqui a gente vai utilizar uma notação decimal, lembrando que 2% é a mesma coisa que 2 por 100, né? Ou seja, 0,02, e o tempo aí de 4 anos. Bom, primeiro para a gente decidir qual que é o tipo dessa função, a gente pode pensar, fazer uma analogia em relação aos taxas de juros compostas, né? Vamos pensar o seguinte. Inicialmente a gente tem 500 mil pessoas. Decorrido um ano, a gente vai ter um aumento de 10% em cima de 500 mil, né? Isso daí então é um aumento de 10 mil pessoas. Ou seja, no começo do segundo ano, a gente vai ter 510 mil pessoas. Decorrido mais um ano, ou seja, no começo do terceiro ano, o crescimento vai ter sido 2%, não em cima de 500 mil, mas de 510 mil, né? Porque a nossa referência agora, no começo do ano 2, são 510 mil pessoas. Então, por que eu falo sobre a analogia com a taxa de juros compostas, né? A gente pode pensar esse problema como sendo aplicar juros sobre juros, né? Ou seja, é 2% em cima de um valor que já tinha sido corrigido pelos 2% do primeiro ano, né? E aí a gente vai lembrar que a taxa de juros compostas, né, ela é uma função exponencial, dada da seguinte forma, né? Aqui a gente tem a condição inicial aqui, que seria o ano zero, né, o começo das medidas, e aqui a gente tem 1 mais o crescimento populacional como sendo a base, né? Então a base da nossa função exponencial vai ser 1,02. Enquanto o expoente, como ele cresce de ano em ano, a gente pode deixar o x aqui de forma normal, não precisa colocar nenhum coeficiente de correção. Então, substituindo valores aqui para ficar mais claro o que está acontecendo, né? A gente vai ter um crescimento aqui 500 mil inicial, mais 1,02 elevado à quarta, né? Uma outra forma de fazer isso seria a gente pegar, por exemplo, esse 500 aqui, multiplicar por 1,02 uma vez, vai dar 510. A gente multiplica por 1,02 de novo, vai dar 520,2. E aí a gente multiplica por 1,02 mais duas vezes, né? Só que como esse número é muito grande, né, tem muitas casas decimais, começa a ficar uma multiplicação que ocupa muito espaço, né? E isso você acaba não conseguindo fazer no espaço de rascunho destinado. Então a gente vai fazer essa multiplicação simultânea usando o número 1,02 que tem menos dígitos, né? Bom, 1,02 elevado à quarta é a mesma coisa que elevar ele ao quadrado e elevar tudo isso ao quadrado, né? Lembra que o 2 cai multiplicando aqui, é a mesma coisa que o 4, né? Bom, por que usar esse número ele facilita as coisas, né? 1,02 ao quadrado é 1,0404, tá?
Aqui a gente já começa a ter muitas casas decimais de novo, né? Porém, a gente pode utilizar menos casas, né? Considerando aqui que eu utilizei todas as casas, eu vou ter o número 1,0824, que vai dar mais ou menos 541.216 habitantes. Se eu tivesse utilizado apenas duas casas decimais, esse número aqui daria um pouco diferente, mas o número ainda daria próximo de 541 mil, né? A resposta correta é a alternativa C, né? Onde ele fala que a função é uma função exponencial e o número de habitantes é aproximadamente 541 mil. Então, se a gente tivesse achado uma aproximação desse número, ou seja, 541.010 ou 541.100, ainda assim seria aproximadamente 541 mil e a única alternativa que está dentro dessa faixa. Então, mesmo que você tivesse utilizado uma aproximação com menos casas decimais, ainda assim você encontraria a resposta correta, né? Bom, recapitulando então, a questão ela é uma questão relativamente tranquila, né? Mas a gente precisa lembrar desse conceito da função exponencial, né? De fazer essa modelagem. E a segunda parte que dá um pouco de trabalho é fazer essas multiplicações simultâneas. Então, fazer o produto, fazer esse quadrado aqui, né? E depois fazer esse quadrado aqui. Se você usar só duas casas decimais, vai dar uma álgebra parecida com esse outro termo, né? Então é isso, pessoal, e até a próxima. Parabéns por ter chegado até o final. Gostaria de agradecer pelo interesse e convidá-lo a assistir os outros vídeos do canal. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, coloca aí nos comentários. A gente se vê amanhã em mais uma solução comentada.